Ele pegou 18 milhões de dólares e transformou em 14 bilhões. Fez o fundo mais modesto da Fidelity, o maior e o mais rentável do planeta em apenas 13 anos. Esse homem é Peter Lynch. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gentes da Bolsa, um programa semanal que revela a trajetória e as estratégias dos maiores nomes do mercado financeiro. Eu sou Matheus Malheiros e você está no canal da UVP Capital. Peter Lynch nasceu em 19 de janeiro de 44, no meio da Segunda Guerra Mundial, numa cidade tranquila, em Newton, Massachusetts, uma típica comunidade americana de classe média alta, ali nos arredores de Boston. Mas sua infância, ela foi de tudo menos tranquila. Com 10 anos, infelizmente perdeu o pai para um câncer, e a mãe, que era dona de casa, teve que assumir sozinha a responsabilidade de sustentar a família. E aí foi nesse momento que o Peter, ainda como uma criança, entendeu que precisava, de alguma forma, ajudar em casa, e conseguiu um emprego como um caddy, que é o quê? Era um ajudante que carregava tacos de golfe em um club country, que era frequentemente visitado por empresários, investidores e executivos da região. E aí, enquanto ele caminhava pelo campo, Peter ia ouvindo as conversas sobre negócios, sobre ações, sobre economia. Então, sem mesmo nem perceber, ele estava tendo acesso a uma escola extremamente exclusiva de investimentos e de networking de forma gratuita. Então ele ia observando, ele escutava, memorizava os nomes de pessoas, empresas e alguns setores que ele jamais iria ouvir numa sala de aula tradicional. Na adolescência, ele conquistou uma bolsa de estudos no Boston College, que quando se formou, ao contrário de muitos do mercado financeiro, foi para um business school, foi para alguma coisa de direito. Não, ele foi para História em 1965. Mas antes mesmo de concluir a faculdade, ele já deu seu primeiro passo como investidor. Com o dinheiro que economizou no seu trabalho, ele comprou 100 ações da Flying Tiger Airlines, na época a $8 cada uma. Era uma empresa especializada em transporte de carga e se beneficiou muito com a guerra do Vietnã, tanto que suas ações multiplicaram por 10. Foram para $80. E esse lucro dele não só ajudou a custear os estudos, mas também deixou uma lição que é marcar a sua carreira, que é o quê? Eventos externos, como guerras e mudanças políticas, vão ter um impacto direto no mercado. Inclusive, um cenário muito parecido com esse que o Peter Lynch vivenciou, a gente acompanhou recentemente com ações voltadas para o setor de defesa ali nos Estados Unidos, como a Lockheed Martin, a General Dynamics, que são empresas que estão envolvidas com o meio militar, e quando você tem uma escalada de tensão, quando você tem guerras no geral, elas acabam vendendo mais. Então, a gente viu a Alemanha aprovando um pacote aí de 500 bilhões de euros de gastos com defesa, guerra na Ucrânia, guerra acontecendo lá no Oriente Médio, e as empresas exportando a rodo e vendendo muito. Por quê? Apesar de serem norte-americanas, os Estados Unidos que exportam grande parte desses produtos aí para o mundo. Então essas ações acabaram se valorizando significativamente nesse contexto. É algo bem parecido com o que o Peter Lynch viu. Na guerra do Vietnã, uma empresa de transporte especializada nesse segmento acabou tendo um lucro bem interessante para os acionistas. E curiosamente, o Peter evitava matérias inerentes do mercado financeiro, como matemática e contabilidade. Ele preferia seguir um caminho de quê? Filosofia, psicologia e história, porque ele entendia que você entender as pessoas era mais útil para investir do que você decorar fórmulas. E em 66 teve um caso que mudou o seu destino. O presidente da Fidelity Investments começou a frequentar o clube de golfe que o próprio Peter trabalhava. E foi essa conexão que abriu a porta para um estágio. A Fidelity ainda era pequena na época, tinha apenas 3 bilhões de dólares sob gestão. Apesar de parecer muito, se compara com o que a empresa tem hoje, é pouco, porque ela hoje tem mais de 4 trilhões de dólares, então é mais de 1000 vezes maior. E sem nenhuma experiência prévia, o Peter foi designado para analisar o setor de papel e editorias. Então ele viajou pelos Estados Unidos inteiro, visitou fábricas, conversou com diretores e foi de fato entendendo os negócios na prática. E aí, depois de 2 anos servindo no exército, ele voltou para a Fidelity em 69, assumiu a cobertura dos setores de mineração, têxtil, metais e químicos. E em 74, 5 anos depois, foi promovido a diretor de pesquisa. Em 77, foi o convite que mudou a sua carreira. Ele assumiu a gestão do Fidelity Magellan Fund. Na época, ele tinha só 18 milhões e pouquíssima relevância no mercado. Porque, convenhamos, 18 milhões no mercado norte-americano não é nada. Só que nas mãos do Lynch, esse fundo se transformou. Durante 13 anos de gestão, o fundo cresceu para 14 bilhões. Novamente, ele multiplicou por 1000 e alcançou uma média anual de retorno de 29%, superando o S&P 500 em 11 dos 13 anos. Para efeito de comparação, se você tivesse investido $1.000 no fundo
em 77, em 90 você ia ter 28 mil dólares. E como ele fez isso? Peter fez apostas extremamente ousadas. Investiu em empresas como Ford, GE, Philip Morris, Volvo, Dunkin' Donuts e até mesmo a Apple. Muitas delas tinham uma certa desconfiança na época, mas o Peter viu um diferencial. A crença de que o investidor comum, atento ao seu cotidiano, tem uma vantagem muito real sobre Wall Street, porque para ele, uma dona de casa que percebe o sucesso de um produto no bairro mesmo, pode sair na frente de analistas muito sofisticados, basta observar com atenção. E eu vou trazer aqui um caso pessoal meu, inclusive, nesses setores. Desde pequeno, eu sempre me interessei muito por jogos, computador e tudo mais. Então, quando você analisava o mercado de hardware, especificamente os processadores, até alguns anos atrás, era dominado pela Intel. Só havia Intel i3, Intel i5, Intel Core i7, agora tem os i9 também. E aí você tinha os processadores da AMD, os FX, só que eles eram horríveis. Ninguém comprava um computador com esses processadores. E aí mudou a CEO da AMD, entrou a Lisa Su, e ela começou a revolucionar. Ela criou uma nova linha de processadores, os Ryzen, que eram muito melhores que os FX, tinham um custo-benefício mais interessante que o Intel e em determinadas tarefas tinham uma performance ainda melhor. Claro, se você fosse analista, só olhasse os números na época, não tivesse um entendimento real do negócio da empresa, você não ia ver nada demais. Lançou ali um produto novo, vai saber se vai ser bom ou não. Agora, para quem estava imerso nesse meio, quem realmente acompanhava, entendeu quão revolucionário isso foi para a AMD. Quem começou a ganhar mercado de console também, começou a entrar para GPUs e disparou. Hoje é uma das empresas mais estratégicas que tem nesse setor. Quem investiu na AMD anos atrás, quando começou com a linha Ryzen, teve um retorno muito alto em cima do investimento. E eu estava posicionado nisso. Claro, infelizmente na época eu não tinha como fazer um aporte muito volumoso, então acabou não fazendo muita diferença no portfólio. Mas imagina, se eu tivesse dinheiro, nossa, mas eu ia ter ganhado uma nota com esse investimento. Mesma coisa também com a Nvidia. Quem estava acompanhando de perto, o pessoal gostava de jogar e foi vendo as placas de vídeo, já estava posicionado muito antes desse boom de inteligência artificial. E aí, com essa filosofia de investimento que misturava o value investing, que buscava empresas baratas, com o growth investing, que buscava um crescimento, teve uma abordagem que ficou conhecida como GARP, Growth at Reasonable Price. Ou seja, é um crescimento a um preço razoável. E para colocar isso em prática, ele usava um indicador chamado PEG Ratio, que comparava o quê? O preço sobre lucro da ação com a taxa de crescimento da empresa. Então, PEG abaixo de 1 indicava que a ação estava barata em relação ao seu crescimento. Mas como que você traduz esse PEG Ratio? Qual que é a lógica dele? Você pegar duas empresas com PL ali de 10, não te diz muita coisa, porque você tem que ter um entendimento do quanto que essa empresa está crescendo ao ano. Se você tiver uma com PL de 10, é um preço sobre lucro, ou seja, o lucro dela vai levar 10 anos para pagar o seu investimento, e ela não estiver crescendo, estiver estagnada, realmente vai levar 10 anos. Agora, se você tiver uma empresa que cresce 100% ao ano no PL de 10, isso aí tá de graça. Por quê? Beleza, no primeiro ano ela levaria 10 anos. No segundo ano dobrou, ela levaria 5. No terceiro, 2,5 estaria o PL dela. Então, na realidade, esse indicador do PL na prática fica muito mais baixo. E é por isso que você incorpora o crescimento do lucro no indicador. Então, uma ação com PL de 10, um crescimento de 10% ao ano, nos lucros, por exemplo, teria esse PEG de 1. E é disso para baixo que o Peter Lynch buscava. Então, se você tivesse uma ação com PL de 20, mas que cresce 30% ao ano, na metodologia do Peter Lynch, está muito barato. E como o crescimento, você pode olhar o quê? O CAGR, né, que é a taxa de crescimento anual composto dos lucros da empresa dos últimos 5 anos. Mas seguindo aqui para essa filosofia, um PEG alto indicava uma sobrevalorização da empresa. Só que para o Lynch, mais que fórmulas, o importante mesmo era você conhecer o negócio, investir naquilo que você realmente entende, em marcas que você usa, nos produtos que você ou seus filhos consomem, em lugares que frequenta. E foi esse mês que ele investiu na Dunkin' Donuts. Por quê? Ele adorava o café de lá. Ou na Apple, que ele viu os filhos dele apaixonados pelos produtos. E isso é o que despertava o seu interesse. E se, além disso, a empresa tivesse bons fundamentos, que ele investia. Ele gostava também de negócios simples. O quê? Funerárias, lavanderias, estacionamentos, setores que têm pouco glamour, mas que são muito estáveis e lucrativos, e às vezes passam até despercebidos pelo mercado. E tem até uma frase muito famosa dele: se você não consegue explicar em 30 segundos por que comprou uma ação, talvez seja melhor não comprá-la. Ou seja, clareza e simplicidade sempre foram suas marcas registradas na filosofia. E Peter também classificava as empresas em categorias para facilitar a sua análise: crescimento lento, crescimento acelerado, recuperação ou com ativos ocultos. E era essa organização que ajudava ele a entender o tipo de risco e o tipo de oportunidade. Apesar da fama de investidor de longo prazo, ele até era um pouco flexível. Se ele visse uma oportunidade
clara, ele não hesitaria em comprar e vender no mesmo dia, mas sempre baseado em muita pesquisa. Visitava as fábricas, conversava com funcionários, consumidores, concorrentes e jamais investia sem entender cada detalhe do negócio. Eu acreditava que o maior desafio do investidor não era técnico, mas emocional. Para ele, o órgão mais importante do mercado não é o cérebro, é o estômago, na realidade. Porque tem que ter estômago para suportar a volatilidade. E é ele que precisa aguentar as crises, as quedas, o pânico, manchetes alarmantes. Só quem não se desespera é quem colhe os frutos a longo prazo. E ele mesmo errou, enfrentou momentos difíceis, mas cada um deles serviu como aprendizado. Se você quiser aprender qualquer saída para você, você vai vir aqui ao vp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário, né? Responde as perguntas com cautela, com calma. Eu vou entender qual que é seu momento de vida e eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Raul, sinto muito te dizer, né? Eu não tenho patrimônio aqui de 2, 3 milhões, 5 milhões. Eu não tô no lugar para fazer curso. Tem lugar aí me oferecendo para tomar conta do meu patrimônio, etc. Na UVP, a gente acredita num cenário um pouco diferente. A gente tem consultoria para patrimônios gigantescos. A gente é dono da UVP Capital, consultoria top 1 do ranking do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. A gente tem isso também. Só qual que é o ponto? Se você entrar para se educar na UVP e você aprender, eu consigo gerir sua carteira muito melhor. Não é que a gente não tenha consultoria, a gente tem. Só que a gente prefere que o aluno entre primeiro na escola, aprenda. Essa arrogância de não quero aprender, sou rico demais para aprender, é isso que te faz ficar na mão de outras consultorias que o cara tá te enganando, tá te passando para trás. Então aqui não. Aqui você primeiro aprende, a gente te ensina tudo que é necessário para cuidar da sua carteira. Depois, se você quiser, eu pego ela para cuidar para você, para te economizar tempo. Então, para quem tem mais dinheiro também funciona, para quem tem menos dinheiro funciona. O caminho inicial é a educação. Não adianta nada você ir no lugar que está fazendo o melhor trabalho do mundo se você não tem confiança naquele trabalho. É por isso que os nossos clientes não migram para lugar nenhum. O cara tem confiança no trabalho que a gente está fazendo porque ele aprendeu. E em 90, apenas aos 46 anos, o Peter chocou o mercado com o quê? Com a sua aposentadoria. Ele queria mais tempo com a esposa e as 3 filhas dele, mas ele não abandonou a Fidelity. Ele virou um conselheiro, um mentor e começou a formar uma nova geração de investidores, além de uma dedicação maior à filantropia. Ele criou a Lynch Foundation, que já doou mais de 80 milhões de dólares para projetos de educação, cultura, saúde e religião. A sua antiga faculdade, o Boston College, recebeu mais de 10 milhões de dólares. E além disso, ele escreveu livros que viraram clássicos do mercado. One Up on Wall Street, traduzido como O Jeito Peter Lynch de Investir, e Beating the Street. Em ambos, ele reforça que investir não é um jogo de adivinhação, é um exercício de observação, estudo e paciência. Com isso, Lynch foi um dos primeiros a apostar em empresas de tecnologia, como a Apple, antes mesmo desse setor virar tendência. E mesmo em um mundo dominado por algoritmos, ele acreditava que o comportamento humano ainda era e realmente é o coração do mercado. E por isso que fazia tanto sentido seu interesse por psicologia e filosofia. Ele também tinha outra qualidade raríssima, que era de reconhecer os seus erros em público. E em suas entrevistas e livros, ele nunca hesitou em falar de maus investimentos. E era essa humildade que ajudava ele a manter os pés no chão e também aprender com cada um de seus tropeços. Ele conseguia identificar bolhas. Por exemplo, nos anos 80, quando muitas empresas de tecnologia estavam supervalorizadas, ele alertava que o entusiasmo exagerado podia custar caro. Sua regra era muito clara: não compre histórias, compre fundamentos. E no final das contas, Peter Lynch nos ensina que o sucesso no mercado não exige genialidade, precisa de curiosidade, disciplina, paciência, coragem, estômago e muita atenção no que está ao nosso redor. E ele provou que um amador pode sim superar os profissionais se estiver disposto a aprender, observar e manter a mente aberta. E a lição final talvez seja a mais poderosa. Você não precisa ser o mais rápido, nem o mais esperto, nem o mais rico. Você precisa ser consistente e ter convicção na sua tese e não se deixar levar pelo ruído do mercado. E falando em mercado, chegou também o momento mais esperado, que é o de analisar a carteira de vocês. Se você tem acima de 500 mil e quer ter sua carteira analisada, manda uma mensagem lá no meu Instagram, @eumatheusmalheiros. De hoje a gente tem a carteira do nosso amigo Adilson. Como que ela está distribuída? 50% em fundo de investimento. Meu amigo, o que é isso? 32% em renda fixa, 9% em renda variável e um tequinho em previdência. Então olha, esses fundos aqui, meu amigo, eu não vou nem comentar. Infra yield, fundo de energia, hedge fund. Porra, faz isso aqui não, meu amigo. Vende isso aí, investe direto. Não vai ficar investindo em fundo, tá pagando um caminhão de taxa todo ano. Já começou mal a carteira. Na renda fixa, tem aqui alguns CDBs, né? Nada demais, bem padrão.
mas eu sugiro que você tome um pouquinho mais de cuidado com o que tem aqui de crédito. Tem aqui um CRA da FSBio, né? É uma empresa arriscada, eu não estou falando para vender, nem para deixar de comprar, mas sim, analise o balanço da empresa antes, porque o investidor conservador definitivamente não ia comprar esse tipo de ativo. E se expõe um pouco mais aí em crédito privado, talvez procurar alguma coisa muito high grade, né? Algumas empresas AAA que você tem oportunidades muito interessantes no mercado. E aqui, com o que tem na previdência privada, temos aqui um VGBL. Se você pensa em sucessão, pode ser uma ferramenta interessante, porque a Previdência dispensa o processo de inventário e o VGBL tem a tributação apenas sobre os rendimentos. Só que se você está pensando isso aqui como investimento, é melhor você só manter a sua carteira mesmo, como sempre. E aqui nos comentários, tem aqui o Rafael MSG falando que essa fala do CIS ficou muito mal empregada, e o Rafael de Souza 6047 perguntando, mas os CIS não ajudam na construção de patrimônio por causa dos dividendos mensais? O que vocês têm que olhar não é o dividendo, é o retorno total que um ativo te entrega. Se você pega para ver o retorno total, valorização de cota mais dividendos dos fundos imobiliários, cara, é melhor você deixar na renda fixa, porque você tem um retorno muito parecido, às vezes até melhor, dependendo do título, só que não tem a volatilidade. Fundo imobiliário é basicamente uma renda fixa, aí no caso de fundo de papel, ou traz retorno de renda fixa até mesmo em fundo de tijolo, só que com risco de mercado, risco de renda variável. Então não é uma relação risco-retorno que faz muito sentido, por isso que eu bato muito na renda fixa. Inclusive, dentro da consultoria mesmo, a gente recomenda um percentual baixo de fundo imobiliário para os clientes. A gente prefere muito mais deixar em renda fixa. Por que isso? Tem um retorno parecido, né, de certa forma, só que o fundo imobiliário ele cumpre o seu papel de diversificação do portfólio. Agora, você tem um percentual alto em construção de patrimônio, olhando por risco-retorno, se você analisa números, né, e toma uma decisão fundamentada e não com base em achismos, sim, não é a melhor ferramenta que você tem para investir. É melhor você ter ali um percentual baixo da sua carteira para diversificar, mas enviar ou para renda fixa mesmo esse dinheiro, ou de fato investir em ações, que vão te trazer um potencial maior de valorização a longo prazo. Então, não tem nada a ver os dividendos mensais com construção de patrimônio, porque esse dividendo, ele deixa de vir de algum lugar. Ações não pagam dividendo sempre, mas elas retêm parte do lucro, reinvestem e crescem mais. Um fundo imobiliário não consegue crescer mais do que a inflação. Bom, acredito que deu para dar uma clareada sobre essa questão de fundos imobiliários. Lembrando, manda carteira para mim. Quiser algum auxílio maior, pode mandar mensagem que meu time entre em contato com vocês para ajudar com a consultoria. E claro, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio do Gênios da Bolsa, uma série da UVP Capital que revela toda semana a trajetória e as estratégias dos maiores nomes do mercado financeiro. Um abraço e nos vemos na semana que vem.